programa Fato e Opinião começa aqui novamente essa semana. E como a semana passada a gente começou aqui as gravações com os deputados federais, os 3 deputados federais mais bem colocados e os 3 deputados estaduais também mais bem colocados. E hoje nós temos aqui no estúdio, junto com Henrique Brinco, Olá, Júlio. temos aqui Otto Filho, o segundo deputado federal baiano mais bem votado nessa eleição de 2018. Otto tem 41 anos, né? Coleciona aí uma história já grande na iniciativa privada. Já teve um cargo público, né? Você assumiu a Desembaia em 2015 e aí a primeira vez uma disputa a um cargo legislativo, né? Como que foi todo esse tempo aí para você, né, que saiu da iniciativa privada para o executivo e agora para o legislativo? Primeiro eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, você, Juliana, você, Henrique, a toda a equipe do Bocão News, aos seus ouvintes, ao pessoal aí que está nos assistindo. Eu comecei realmente minha vida na iniciativa privada, um pouco diferente da vida do senador Otto Alencar, né, que sempre buscou a vida mais social, a questão dele sendo médico, foi médico humanitário, operou mais de 10 anos de graça para a irmã Dulce, dando um plantão toda quinta-feira. Então, ele ficou muito conhecido na vida dele como médico humanitário. Isso fez com que ele fosse convidado a ser político. E aí entrou na política e não saiu mais. Foi também professor concursado da Universidade Federal. Então, ele sempre teve esse lado voltado para as questões sociais, as questões políticas. No meu caso, foi um pouco diferente. Na verdade, bem diferente. Eu optei pela iniciativa privada, não foi fácil. Ser filho de político na iniciativa privada foi muito duro. Então, eu sempre tive que trabalhar muito mais, eu sempre tive que me esforçar muito mais para poder ser reconhecido. Então, passei 15 anos na iniciativa privada, e logo como executivo e como pequeno empresário, sempre em sociedade com alguns amigos meus. E até hoje faço isso, ainda empreendo. E aí, em 2015, logo depois das eleições, o senador Otto Alencar ganhou as eleições para senador, e o PSD, que é o partido que eu represento, que vamos dizer assim, que a gente luta para crescer aqui na Bahia e desenvolver, ficou responsável pela gestão de alguns órgãos. Entre eles, a Desembaia, que é uma agência de fomento, né? O pessoal acha que é um banco, mas na verdade não é. É uma instituição financeira voltada para o fomento. Ela gera, a intenção da Desembaia é gerar emprego e renda através do financiamento subsidiado. E com esse financiamento subsidiado, ela gera emprego através do fortalecimento de pequenas, médias e grandes empresas, mas sempre um olhar mais atencioso para os pequenos e médios empresários ou pequenos e médios produtores rurais. E a gente começou a trabalhar, a gente fez um planejamento estratégico para o quadriênio de 2016 a 2019. Graças a Deus ele foi bem sucedido. A gente fez o planejamento estratégico de forma bastante democrática. Ouvimos os colaboradores da Desembaia, ouvimos nossos clientes, fizemos questão de viajar 2015 todas as regiões para ouvir o que os nossos clientes, pequenos, médios e grandes, queriam, achavam que era necessário mudar na Desembaia. Conversamos também com as secretarias mais importantes, com o governador Rui Costa, e montamos esse plano e, graças a Deus, foi bem sucedido. A equipe da Desembaia, no período de 2015 a março de 2018, que foi quando foi meu último mês, a gente liberou mais de R$1 bilhão, isso levando em consideração que a gente passou pela pior crise da história econômica e política do Brasil. A gente cresceu a carteira da Desembaia em torno de 35,24% em 3 anos, foi aproximadamente 552 milhões para 747 milhões, mas o que talvez me fez ser um pouco mais conhecido no setor político foi o financiamento de prefeituras. Quando eu cheguei lá, a Desembaia tinha uma carteira de 60 milhões de contratos
que tinham se realizado em 14 anos. Em 1 ano e meio, a gente fez mais aproximadamente 240 milhões de contratos, né, a mais. Então, alguns projetos que estavam parados há algum tempo, alguns até 5, 6 anos, a gente conseguiu resolver em 6, 8 meses. E aí os prefeitos começaram a ver que o programa estava dando certo, estava dando uma agilidade. Os financiamentos, é importante que o pessoal saiba que esses financiamentos para prefeituras eram voltados para investimentos em distritos e povoados pobres. Ou seja, investimentos em pavimentação, drenagem, saneamento. Então, os lugares onde você não tinha nenhum tipo de infraestrutura adequada, onde as crianças às vezes tinham acesso a esgoto, a lixo, não tinham energia, não tinham sequer qualquer tipo de qualidade de vida, passou a ter depois que a gente começou a financiar as prefeituras. Hoje, o financiamento de prefeituras, a carteira de financiamento de prefeituras é a carteira mais importante da Desembahia. Ela é uma das maiores, se não é a maior, eu acredito que seja a maior, pelo menos até eu estar lá em março, era a maior. É a única que tem inadimplência zero. A equipe da Desembahia é uma equipe bastante técnica, então faz questão de só liberar o recurso quando verifica que a obra foi realmente realizada de acordo com a especificação técnica e o cronograma físico-financeiro do projeto. Então, foi uma coisa que realmente deu certo. Talvez por isso meu nome começou a ser especulado para vir para a área política. Eu acabei, nesse período, sendo convidado muito por um apoio de uma deputada estadual chamada Ivana Bastos, que é do Sudoeste, que me conheceu lá na Desembahia. Ela fez um esforço grande para que eu pudesse sair na dobradinha com ela. Ela é estadual e eu como federal, e conversou com o senador Alencar, que acabou também me liberando, e eu acabei começando a fazer a campanha de forma assim, bastante prudente lá no período de 2016. Comecei a viajar nos fins de semana para ver o que as lideranças achavam disso e tal. Começou a ganhar corpo, e aí em 2018 realmente a campanha começou de verdade. Meu nome foi confirmado para ser candidato a deputado federal, e a gente intensificou as viagens. Eu me descompatibilizei da Desembahia nesse período de março, e aí realmente comecei a fazer campanha. Agora você tocou num ponto importante, que é essa questão de, por você ser filho do senador, que já tem uma história política, você com certeza teve que mostrar muito mais do que outros que você tem capacidade. No legislativo, que você veio da iniciativa privada e executiva, agora no legislativo vai ser totalmente diferente. Né? Você vai ter poucos recursos para lidar, porque os deputados só têm emendas impositivas. E como que você já está conseguindo aí colocar a cabeça no lugar? Como é que eu vou lidar com essa situação nova que é o legislativo? Ainda mais no momento, né, que o país e que o Congresso está totalmente dividido, com ideias, né, cada bem pulverizado, né? Como é que você está avaliando? O Congresso mais dividido da história da democracia brasileira. Exatamente. Você é jovem, né? E a gente tem um Congresso cada vez mais conservador, né? Como é que você está avaliando esse momento? Olha, eu vou entrar com bastante humildade e prudência. Eu acredito em alguns ideais e normalmente eu só tomo decisão com base nesses valores, nesses ideais que eu tenho. São valores que vêm da minha família, então valores como a questão da honra, da ética, da honestidade, da coragem, do comprometimento, de dar a palavra em cumprir. Então, são coisas que são bastante fortes na minha vida. Eu sempre procuro tomar decisões com base nesses bons valores. Você, por exemplo, quando eu entrei na Desembahia, eu tinha uma experiência financeira, mas eu não tinha experiência bancária. Eu não entendia de planejamento estratégico, eu entendia de gestão,
Mas, obviamente, eu não tinha todos os conhecimentos necessários para, vamos dizer assim, conhecer a fundo como se fazer a gestão de uma instituição financeira tão complexa como a Dizem Bahia, porque, embora ela não tenha o tamanho de um banco, mas ela era controlada, vamos dizer assim, todos os órgãos de controle do Brasil faziam auditoria lá, porque você tinha recursos municipais, estaduais e federais. Então, não era nada simples. O que é que acontece? A gente fez muitos comitês com os funcionários concursados de lá. A gente discutia muito uma decisão. Agora, eu estudava bastante sobre o assunto antes de tomar a decisão, quando a gente avaliava bem o assunto, né? Tinha também o apoio da área técnica. Você chegava a uma solução que fosse em conjunto, democrática. Às vezes eu tomava, obviamente, algumas decisões que não eram o que a maioria achava que deveria ser, mas acabava dando certo. Por exemplo, foi uma decisão corajosa, por exemplo, a gente tirar 250 milhões de reais da conta da Dizem Bahia para investir em financiamento de prefeitura. Era uma coisa polêmica lá, né? Era para fazer, mas o que é que eu imaginava? Mas olha, o histórico da carteira, eu ia muito pela lógica e pelo bom senso. O histórico da carteira era bom, a inadimplência era zero. O investimento ia ser feito para a população pobre, para pessoas que precisavam de recursos, que precisavam dessa infraestrutura, precisavam de investimento em saneamento, em iluminação, em pavimentação, em drenagem. Então, tudo dava a crer que tinha tudo para dar certo se a gente levasse a sério o trabalho, se a gente se comprometesse a seguir à risca a lei, a fazer com que os prefeitos seguissem à risca o processo legal, a licitação, o projeto, o planejamento, e acabou dando certo muito por conta disso. Então, eu acredito muito que lá na Câmara Federal, eu tento seguir a mesma linha. Antes de tomar a decisão, estudar muito sobre o assunto, verificar se realmente isso vai levar um benefício à Bahia e ao Brasil, procurar não tomar uma decisão sozinho, buscar informação de pessoas mais técnicas do que eu, procurar estudar, entender o assunto e aí depois sim você tomar uma decisão. Eu acredito muito que quando você procura estudar o assunto, tem boa vontade, quer ajudar as pessoas, tem boa índole para fazer o bem, as coisas acabam acontecendo de forma natural e você acaba acertando mais do que errando. Às vezes você erra, mas na teoria você acerta mais do que você erra. Justamente esse discurso é o que o Bolsonaro está pregando nacionalmente, né? O Bolsonaro aqui na Bahia vocês estão apoiando o PT, mas nacionalmente, inclusive saiu uma notícia hoje, né, agora há pouco, de que o Kassab, presidente nacional do PSB, está tentando se aproximar da base do Bolsonaro. E aí, como é que vai ficar essa situação, né? O PSD está dividido, não está dividido? Como é que você está vendo essa movimentação? Olha, o que eu posso dizer é sobre o PSD da Bahia. Sim. A gente não recebeu nenhum tipo de direcionamento para seguir a orientação nacional. Acho que muito que o presidente Kassab deve ter liberado a bancada para tomar a decisão que achar melhor, porque aqui na Bahia não tem como o PSD da Bahia apoiar Bolsonaro. É uma questão de fidelidade, é uma questão de palavra. Se a gente passou esses 8 anos apoiando, aliás, 16. O PSD da Bahia vem apoiando o PT aqui desde Jacques Wagner. Apoiou Jacques Wagner, né, quando o senador Otto Alencar saiu do Tribunal de Contas para ser vice dele. Apoiou essas 2 eleições de Rui Costa. Então, a gente apoiando o Rui Costa, estando da base do governo, apoiando ele na gestão, obrigatoriamente, a gente vai também apoiar a Haddad, apoiamos a Haddad no primeiro turno, vamos apoiar também no segundo. Então, você estava me perguntando se eu tirei férias, eu não tirei férias, né? A gente vai continuar lutando pelo apoio a Haddad. Somos uma família de palavra, então a família Alencar realmente vai cumprir com sua palavra, vamos lutar até o final pelo que a gente acredita. Eu sei que, assim, tem muita gente que discute de um lado e do outro, como você falou, é uma grande verdade, e o país, infelizmente, está dividido,
Mas eu gosto muito de deixar a questão partidária de lado e gosto muito também de avaliar a pessoa que a gente está apoiando. Então, a gente apoiou o Rui Costa, tem sido um grande governador, é uma pessoa que tem lutado muito pela Bahia, tem sido bastante coerente com a verdade, com o que ele pode fazer. Ele tem tido um desafio grande. A base aliada tem apoiado muito ele, e ele tem se comprometido também a ser justo e correto com todos nós. Está dando uma oportunidade para todos nós, como deu para mim na Bahia. Eu tive o apoio do governador Rui Costa, assim como também do meu partido, todo o meu partido, o senador Alencar e todos os outros deputados estaduais e federais. E a gente vai seguir justamente com esse comprometimento com o Haddad. Haddad é um candidato ficha limpa. Então, tirando a questão do PT, né? Porque hoje você tem uma parte da população que, vamos dizer assim, é anti-PT. Exatamente. E uma parte do outro Brasil que é anti-Bolsonaro. Né? Mas tirando a questão partidária do PT em si, se você olhar a vida do candidato Haddad, ele é um homem de bem, ele é ficha limpa, é professor, concursado, é uma pessoa do diálogo. Então, a pessoa do Haddad é uma pessoa que não tem, vamos dizer, nenhuma mácula. Ele está ligado ao PT. Sim, e quantos outros partidos tiveram maçãs podres? Mas o que eu digo, o que eu sempre falo às vezes para as pessoas que estão ouvindo e que talvez não conhecem tanto política como nós, ou seja, as pessoas que estão envolvidas realmente na política, é que o mais importante é você estar votando na pessoa, na pessoa que você realmente acredita que tem as condições para fazer com que o país possa sair dessa dicotomia entre direita e extrema e esquerda extrema. Eu acredito muito que a gente precisa passar por um momento de reflexão. Independente de quem ganhe, eu espero e obviamente eu espero que seja o Haddad, mas independente de quem ganhe, eu espero que o próximo presidente seja uma pessoa equilibrada e que possa fazer uma política que seja inclusiva, que seja para todos, para aqueles que venceram e aqueles vencidos. Porque, no final, o que conta realmente é isso. O grande estadista, a pessoa que é um grande estadista, como Abraham Lincoln, por exemplo, que foi um grande estadista, ele foi um lenhador. Mas ele, como lenhador, foi o melhor presidente que os Estados Unidos já teve. Porque quando logo após ele ganhar as eleições, ele soube perdoar aqueles que foram concorrentes dele e fez uma política que era inclusiva para todos. Teve uma dificuldade muito grande, entrou numa guerra civil, teve que tomar às vezes posições até mesmo contra os ideais ideológicos e religiosos dele, para que ele mantesse os Estados Unidos unido por uma boa causa, que era a causa de acabar com a escravidão. Então não foi fácil, né? Acabar com a escravidão, mas ao mesmo tempo ele colocou os Estados Unidos na guerra civil. Decisões como essa sempre são muito difíceis. Você tinha naquela época de Abraham Lincoln uma direita extrema e uma centro-direita que queria acabar com a escravidão. E a parte sul dos Estados Unidos não. Então, naquele momento, ele teve que ter muita coragem para fazer o que era certo, embora soubesse que isso ia causar realmente um grande problema para o país. Eu espero que... Agora, por exemplo, vamos imaginar aqui um cenário. Bolsonaro, nas pesquisas, né, inclusive ontem no Ibope, deu que ele vai ganhar, né? 59%. Tá com 59%, tá muito difícil de virar. Vocês vão ser oposição a Bolsonaro? Bom, o que eu posso dizer a você é que hoje eu vou apoiar Haddad. E que há lógica, a probabilidade de a gente lutar vamos dizer assim, por mais emendas e recursos para o governador Rui Costa e para a Bahia, entendeu? Ao lado do PT, faz com que a gente seja oposição a ele. Pelo menos o PSD da Bahia. Certo. Essa é a lógica, né?
Aí você me pergunta, bom, mas então você vai dizer que você disse que você vai ser oposição, isso depende muito da posição do presidente. Se o presidente, independente de quem seja ele começar a apoiar a Bahia, porque hoje, infelizmente, a gente está sendo perseguido pelo governo federal, a verdade é essa. A maior parte dos recursos que o governo federal deveria ter destinado para a Bahia, não destinou. O governador Rui Costa utilizou recursos próprios para estar acabando e finalizando a obra do metrô, entre muitas outras obras que deveriam estar muito mais adiantadas, como a FIOL, entre outras, e não está por causa dessa, infelizmente, dessa visão mesquinha de levar em consideração a política acima do Brasil. Então, eu acredito muito que justamente isso, que a pessoa que ganha as eleições, quando sentar a cadeira, perceba que ele ganhou as eleições, sei lá, com 51%, com 55%, depende. Mas ele tem que fazer a gestão para 100% do Brasil. Certo. E ele precisa ter equilíbrio emocional para fazer isso. Você ocupou um cargo importante, né, na análise em Bahia, né, na presidência, e saiu uma informação no início do ano que você foi cogitado para ser o vice de Rui Costa. Caso João Leão não fosse candidato ao Senado. Como é que foi isso? Existiu realmente essa proposta? Houve essa articulação? Não houve. Isso foi uma especulação. Acredito muito por conta de um interesse maior desses prefeitos que queriam que eu viesse para a política, entendeu? Então, assim, especulação na política é uma coisa normal. Mas em momento nenhum eu tive nenhum convite de ninguém, nem do governador Rui Costa, nem de ninguém, nem do meu próprio partido. Mas seu pai chegou a ventilar isso? De forma alguma, pelo contrário. Ele era totalmente contra. Você chegou a comentar do papel do PSD dentro do governo Jacques Wagner e do governo Rui Costa. A gente sabe do poder, né, que o PSD tem com... vocês têm a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a Adesem Bahia, a presidência da UPB, hoje a presidência da Assembleia. O partido, óbvio, tem, né, 80 prefeitos? A gente deve estar chegando a 90 prefeitos. E devem vir outros, né, agora com a vitória do governador Rui Costa. Como é que você avalia esse poder do PSD hoje, dentro do governo petista? E aí eu já emendo para uma outra pergunta, porque muito se fala nos bastidores da possibilidade do PSD impor um nome à sucessão de Rui Costa, né? E lá em 2022. Está longe, mas a gente já se fala. Né? E aí eu te pergunto, existe essa possibilidade dessa imposição? E se essa imposição não acontecer, vocês deixariam a base do governador e lançariam um nome único? Política não é feita por imposição, né? Você acaba tendo a oportunidade de ter um cargo executivo ou legislativo muito por na minha opinião, tá? Muito por conta de um convite que as pessoas fazem porque acreditam em você. Então, no meu caso, por exemplo, as pessoas, os prefeitos e deputados estaduais e federais começaram a me conhecer mais depois que eles já me conheciam antes, né, como filho de Otto Alencar. Quando eles começaram a me conhecer agindo, atuando como gestor público, as coisas mudaram, porque eles viram um lado meu que eles não conheciam. Então, isso acontece muito, vai continuar acontecendo muito daqui para frente. A Bahia, obviamente, vamos dizer assim, é um estado complexo de você administrar. É um estado que tem uma extensão gigantesca, né, do tamanho de um país, com dificuldades muito grandes, porque a gente tem a gente precisa continuar apoiando a geração de emprego e renda, a gente precisa continuar trabalhando em investimentos maciços na área de infraestrutura, tem muito por fazer em saneamento, em extensão de energia de água, de energia, tantos projetos que a gente precisa fazer. E eu acredito muito que o próximo governador vai ser aquele que tiver as condições, que tiver a experiência, que tiver dentro do coração dos baianos da sensibilidade da política. Isso acontece muito por um convite, por um histórico de vida, né? Então, assim, eu acredito muito que
é o que vai acontecer daqui para frente. Eu espero que é o que aconteça daqui para frente. Que as pessoas comecem a se preocupar mais com a política, porque quando você deixa de se preocupar com a política, deixa de querer saber quem vai votar, quem é o histórico do candidato, o que ele fez, da onde é que ele veio, você acaba deixando a política para aqueles que não têm tanto interesse numa boa gestão, num país mais justo e mais democrático. Mas há essa vontade do PSD de ter um candidato ao governo da Bahia em 2022? Eu acredito que é natural de todos os partidos, né? Todos os partidos têm interesse em futuramente ter um governador, ter um presidente, ter vamos dizer assim, um partido mais forte. Mas a gente nunca trabalha, pelo menos o PSD da Bahia, nunca trabalha visando especificamente o cargo executivo, qualquer que seja. A gente vem muito naquela questão de trabalhar o máximo que a gente pode, da melhor forma que a gente pode, estar preparado para quando a oportunidade vier. Se a oportunidade vier, ótimo. Se não vier, a gente vai continuar trabalhando pela Bahia do mesmo jeito. Esse desejo... Esse desejo também é para a Prefeitura de Salvador em 2020? Olha, que está mais próximo, né? Eu acredito muito que isso tem que ser uma coisa discutida com a base, né? Eu gosto muito de, como eu falei, decisões colegiadas. Tanto o PSD, quanto o PP, quanto o PT, quanto o PSB, com certeza todos esses partidos têm pelo menos um integrante que tenha a condição de ser prefeito de Salvador. Eu acredito que isso tem que ser discutido de uma forma ampla e justa para todos. Verificar quem é que tem realmente as condições para ser um bom candidato, um candidato que tenha as condições, as maiores condições de ganhar a eleição. Então, seu nome está colocado desde já? Não, meu não. Não. Eu não serei candidato para prefeito de Salvador em hipótese nenhuma em 2020. Assim como eu falei da última vez, alguns anos atrás, em 2016, me perguntaram se existiria a possibilidade de eu estar na chapa majoritária. Eu falei, olha, eu não estarei em hipótese alguma. E o pessoal falou assim, mas isso pode mudar, Otto. Não vai mudar, não. Eu acredito muito que a população da Bahia me deu uma votação expressiva, 185.428 votos. Para eu ser deputado federal, Salvador, né? Você sabe quantos votos teve em Salvador? Em torno de quase 5.000 votos. Foi mais para interior mesmo. Eu tenho uma atuação mais forte no interior. E onde é que você pretende chegar na política? Eu não tenho muito essa pretensão de dizer assim, eu quero chegar a tal lugar. Eu trabalho muito com a ideia de dar o meu melhor. E se a oportunidade vier, estar preparado para ela. Então, quando eu entrei na Bahia, em nenhum momento eu pensei em ser deputado federal. Estou lhe sendo muito honesto. Até porque o que foi acertado com o meu partido, com o senador Otto Alencar, era eu fazer o trabalho técnico e depois voltar para a iniciativa privada. Para mim era uma grande oportunidade ser o presidente da Bahia, para eu ter no meu currículo a experiência de ter feito gestão de uma instituição financeira, que eu não tinha no meu currículo. Então eu estava achando já um máximo, né? Ir para lá e ter isso no meu currículo. E me dedicar ao máximo para eu sair de lá e as pessoas disseram, Otto fez um bom trabalho dedicado, que é o que eu queria. Eu posso dizer assim com muito orgulho que no meu último ano, o ano de 2017, meu último relatório que a gente recebeu do TCE, eu não tive nenhum apontamento. Eu não tive nenhuma notificação, nenhum apontamento. Então, isso dá orgulho. E a intenção é justamente essa, eu em Brasília, me preparar ainda mais, ajudar o meu estado, ajudar o meu país, me preparar o máximo possível para qualquer tipo de oportunidade que eu tenha. Se aparecer, ótimo. Se não aparecer, eu vou voltar para a iniciativa privada e continuar levando minha vida como eu sempre levei. Agora, o PSD teve ótimas colocações também, né, nessa eleição.
Teve um senador eleito, o Ângelo Coronel. É verdade. Teve você como segundo deputado federal mais bem votado. E teve Diego Coronel, o terceiro deputado estadual mais bem votado. Qual que vai ser o espaço do PSD em 2019, tanto dentro do governo Rui Costa, e se você acredita também que o PSD tem que novamente galgar a presidência da Assembleia? É o que eu falei a você, a gente essa questão da imposição para o PSD não existe. O PSD é um partido que se coloca à disposição para qualquer tipo de responsabilidade que seja necessária. Então, o governador Rui Costa, que é o líder desse processo, junto com as outras lideranças fortes, como o senador Otto Alencar, como é o doutor João Leão, que mando aqui também um grande abraço, junto com o senador Jacques Wagner, um grande líder, junto com o nosso novo senador Ângelo Coronel e os deputados federais, deputados estaduais, prefeitos. Eu acredito muito que a gente deve ouvir a base para depois você tomar algumas decisões. Eu acredito muito que, vamos dizer assim, o partido, cada partido, ele tem um peso e esse peso deve ser avaliado de forma justa e igualitária para todos. O governador Rui Costa, tenho certeza absoluta que, como ele está sendo, vai ser justo e correto para todos os partidos, vai disponibilizar o que cabe para cada um de forma igualitária, de forma justa. Eu acho, e as coisas estão dando certo assim, né? Eu acredito que a gente vai continuar a crescer aqui na Bahia muito por conta desse perfil. Enquanto a gente tiver juntos esses partidos maiores aliados, que é o PT aqui na Bahia, né? PSD, PP, PSB, PCdoB e outros partidos que nós temos aqui que são representativos, né? Temos também o PR, entre outros partidos aí. Então, é uma base muito forte. Se mantermos unidos, a gente vai continuar tendo bons resultados, não só na gestão, mas também na política. Certo. Você falou que é ligado a Ivana Bastos. Eu conversei com ela há uns 2 meses e perguntei se ela tinha vontade de ser presidente da Assembleia. Ela se colocou à disposição. E ela foi a deputada mulher mais bem votada também, e é do PSD. E seria a primeira mulher presidente da casa, né? O que você acha disso? Você apoia esse nome? Acho ótimo, a mulher no poder, vamos lá. Eu espero que ela tenha sucesso, minha amiga, até porque foi uma das pessoas que mais lutou por a minha campanha para deputada federal. Mando um abraço para ela, desejo muito sucesso a ela e espero que ela continue assim. Ela é uma grande guerreira, é uma pessoa extraordinária, uma grande mulher, uma grande esposa, uma grande mãe também. Ela merece todo o nosso reconhecimento, lutou muito para chegar onde está. Não foi fácil não, ela também não teve uma vida muito fácil não. Entrou na política realmente com os méritos dela e está fazendo por merecer. E qual vai ser o seu primeiro projeto que você vai colocar para apreciação lá na Câmara Federal? Assim que você destacaria. Eu sei que você sempre tem muitas propostas, mas qual vai ser a sua primeira foco? Eu queria muito, inicialmente, fortalecer recursos para que a gente possa refazer a revitalização do Rio São Francisco. Isso é extremamente necessário para a Bahia e para os estados do Nordeste. É uma luta também do senador. E não é uma coisa realmente que todo baiano e nordestino precisa ter extrema atenção. Nós estamos passando por um momento difícil na Bahia. Eu diria que a gente está passando por uma situação de que os recursos hídricos da Bahia estão cada vez mais limitados. A gente precisa do apoio a nível federal, porque quando você está falando sobre a questão do Rio São Francisco, é uma coisa que excede a Bahia. Então, a gente precisa de recursos federais para revitalizar o Rio São Francisco, para fazer a revitalização das matas ciliares das nascentes. Essa questão do meio ambiente é importantíssimo para a gente. A Bahia só vai continuar sendo uma grande produtora de alimentos se a gente tomar cuidado com nossos recursos hídricos. Então, por isso também, a gente precisa investir mais em saneamento. Eu acredito que a gente precisa de uma gestão mais eficiente na Embasa, porque os projetos de extensão de rede de água e principalmente de saneamento em distritos pobres da Bahia precisa continuar. Para isso você precisa de recursos. Então, por exemplo, eu fui outro dia numa cidade pequena chamada Capela do Alto Alegre.
e 100% da cidade não tem saneamento básico. É triste você ver ainda, né, em pleno século XXI, você vê crianças com problemas de saúde por conta de estar tendo um acesso ao esgoto, não ter uma pavimentação, não ter drenagem, não ter acesso a resíduos sólidos tão presentes. Então, assim, isso não é um problema só da Bahia, não é só de Capela de Alto Alegre, não é só também da Bahia, mas é do Brasil como um todo. A gente está passando por um momento que a gente precisa ter mais atenção ao meio ambiente, tem um esforço muito grande para que a gente possa estar fazendo com que esses recursos sejam investidos da forma mais importante e prioritária. Porque gestão é prioridade. Você não pode querer abraçar o mundo. Então, você tem algumas áreas que são prioritárias para o Brasil, que são educação, saúde, segurança, petróleo e gás, porque é a questão até de geopolítica mundial. Você tem investimentos necessários na área de infraestrutura, pavimentação, drenagem e saneamento. Entre outros tipos de investimento, energia, a gente precisa trabalhar realmente, precisa investir mais nas energias renováveis. Então, você precisa ter mais foco para essas áreas que são prioritárias, principalmente para a população mais carente, que às vezes não tem educação de qualidade. Eu mesmo sou a favor de você ter a educação em tempo integral, mas o prefeito sozinho não tem recurso para você fazer uma escola em tempo integral. Você precisa de recursos federais para isso. Então, a gente precisa fazer com que Brasília ela tenha uma postura mais flexível, porque você vê em Brasília uma centralização muito grande de poder e de recursos, né? Muito dinheiro desperdiçado em áreas que não são prioritárias, né? Eu digo assim o seguinte, eu vou dar um exemplo para você. O Correios, por exemplo, não é uma área prioritária. Não seria melhor você privatizar os Correios para você utilizar esses recursos em áreas prioritárias? Eu, por exemplo, não sou a favor de privatizar a Petrobras. Por quê? Porque é uma área de segurança nacional, é uma área prioritária. Então, você também não tem como privatizar totalmente, por exemplo, uma Embasa da vida. Porque se você faz isso, a iniciativa privada tende a investir na extensão de rede de água, mas não na de esgoto. Por quê? Porque investir em esgoto é 4, 5 vezes mais caro. Só que você investir em saneamento é uma questão de saúde pública. Então, o ideal é que ela fosse, por exemplo, uma economia mista. Você tivesse a gestão privada, mas com o voto de Minerva do Estado, para você utilizar os recursos, o lucro, por exemplo, a maior parte dele, seria 75% ou 80%, nos projetos de expansão. Então, você não pode ser nem 8 nem 80. Às vezes eu vejo, por exemplo, candidatos que dizem, vamos privatizar tudo. Não é assim. Se você privatiza, por exemplo... É a proposta do Paulo Guedes, né? Pois é, mas não pode ser assim. Eu não sou contra as privatizações, mas a gente não pode privatizar tudo. Por exemplo, a gente está passando por um momento difícil agora com a Coelba. A Coelba foi totalmente privatizada. Mas na Bahia, se você for para o interior, muitos projetos empresariais de empreendedores, micro, pequenos, médios e grandes, estão parados porque a Coelba não quer investir na extensão de rede de energia. E aí, a Bahia fica parado? É uma concessão pública, né? Ela deveria ter a responsabilidade de utilizar a maior parte do lucro dela para investir nesses projetos de expansão. Mas como ela não tem mais, entendeu, a decisão do governo, ela faz isso se ela quiser, até ela perder a concessão. Então, assim, é como eu falei a você, tem áreas prioritárias que o poder público precisa intervir, porque ela leva em consideração direta um efeito grande sobre a população. É o caso de energia, é o caso de água e esgoto, é o caso de educação, saúde e segurança. Mas tem outras áreas que não são prioritárias. E quando você não tem prioridade na gestão, você acaba se perdendo. Você acaba gastando dinheiro, tempo e recursos em áreas que não fazem tanto efeito para a população. Como, por exemplo, a valorização do salário mínimo.
é outra coisa. Então, você, às vezes, tem um poder público grande, perdulário, ineficiente, burocrático e, às vezes, corrupto, justamente porque você não tem prioridades. Então, eu sou gestor. Se você não tem prioridades, você não tem gestão. Você tem que escolher suas prioridades. Por isso que você deve fazer um planejamento estratégico adequado antes de você fazer, entendeu? Você partir para ação, você definir metas, prazos e as ações que você deve realizar. Então, por exemplo, o Paulo Guedes, é o que você está falando, é que eu não tive tempo para ler todo o programa. O Bolsonaro e o Paulo Guedes, eles entram em conflito justamente nessas áreas estratégicas, né? Petrobras e tudo mais. Só que o plano do Paulo Guedes é bastante liberal quanto às estatais, né? Então... Por isso que eu estou dizendo a você, é correto você privatizar todas as áreas que hoje são estatais, né? Até as áreas de prioridade nacionais? Será que isso cabe realmente? Eu estou dizendo a você, eu sou a favor da privatização de empresas públicas, seja federais, estaduais ou até municipais. Bancos, por exemplo, o que você acha? Olha, eu acho que a gente tem que ter um banco como o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, por exemplo, eu conheci a cultura meritocrática do Banco do Brasil, que é, por exemplo, diferente da Caixa. No Banco do Brasil, você tem um programa de metas que é muito eficiente. Eles têm uma cultura meritocrática. Eles têm uma cultura de metas e prazos no Banco do Brasil. Obviamente que ele tem amarras porque é um banco público. Nunca vai ser tão ágil quanto um banco totalmente privado, que as decisões são bem mais ágeis e você não tem a preocupação de estar respondendo aos órgãos de controle. Mas eu acho que é importante que você tenha uma concorrência maior nos bancos. Hoje o grande problema hoje, acredito eu, dos bancos brasileiros é que eles são muito concentrados. Isso por quê? Por causa de uma burocracia gigantesca. Então, a burocracia é tão grande, as demandas para que você abra um banco são tão grandes que fica difícil você ter uma concorrência maior, como acontece nos Estados Unidos, que você tem uma flexibilidade maior, uma cultura de empreendedorismo maior. Aqui no Brasil, para você ser empresário é muito difícil. Às vezes você demora meses e meses e meses para você abrir uma empresa e às vezes anos para você fechar uma. Agora, por exemplo, a Caixa Econômica, que é um banco que está em frangalhos, né? Você vai na Caixa Econômica, tem enormes filas, né? O atendimento é péssimo. O que você pensa da Caixa Econômica? Eu acredito que é muito por conta da cultura. Na Desembahia, a gente implantou uma gestão por desempenho e meritocracia. Não foi fácil, mas é possível você implantar uma cultura de meritocracia com metas claras e com desempenho, com cobrança. Você tem como fazer isso no setor público. Agora precisa ter coragem. Porque você precisa tomar decisões que às vezes não são populares, são impopulares. Mas a grande questão é o seguinte: eu as tomei porque era necessário que os recursos chegassem aonde mais precisasse, que era realmente que o recurso fosse liberado para a gente gerar emprego e renda. Era necessário que a gente tomasse a decisão de tirar 250 milhões do Caixa da Desembahia para investir numa linha de financiamento para geração de emprego e renda, para investimento em infraestrutura. Então, foi importante que a gente trocasse alguns gerentes, demitisse funcionários não concursados lá na Desembahia, entendeu? Que eram de outra época, de um histórico diferente. Então, mas a gente fez isso. Não foi fácil. Eu passei 1 ano e meio, entendeu? Arrumando a casa para a gente depois realmente ter... E a gente não chegou ao que eu gostaria de chegar ainda, óbvio, né? Porque você tem uma série de amarras burocráticas. Mas eu posso lhe garantir que existe como você criar uma cultura meritocrática, você consegue, através de decisões corajosas, fazer com que o funcionário público tenha mais
consiga atingir melhores resultados e também ganhar mais por conta disso. Quando você atrela a questão da produtividade. O grande problema do setor público é a forma como você paga o funcionário público, que é o seguinte, se o funcionário público, ao longo dos anos, ele ganha uma promoção e essa promoção vai para o salário base sem ele dar resultado nenhum, chega ao final, há uns 10, 15 anos, ele chega no teto e como ele está acostumado a receber a promoção sem dar resultado, ele incorpora aquela cultura. Por isso que às vezes você vê funcionários, sejam concursados ou não concursados, que não dão resultado. Não estou falando só dos concursados, não estou falando no geral. Agora, quando o funcionário público ele está acostumado a uma cultura de meritocracia, como é, por exemplo, do Banco do Brasil, é um exemplo, é um bom exemplo de cultura meritocrática no poder público. É o Banco do Brasil. E é bom que as pessoas saibam disso, por exemplo, nem tudo é ruim. Sim. Tem coisas boas. Muito do que a gente fez na Desembaía, alguns exemplos a gente pegou por lá. Lá, por exemplo, a pessoa só tem a promoção se ela der resultado. E a gratificação dela não vai para o salário base. O que quer dizer isso? Ao longo dos anos, ele pode ser um gerente, ele pode ser um diretor, mas se ele não der certo, o salário dele baixa de novo para gerente quando ele cai. Por quê? Porque a gratificação não vai incorporada no salário base. Depende do desempenho dele. Ponto, está resolvido. Se todo o poder público, se todos os órgãos, sejam eles municipais, estaduais, federais, tivessem esse tipo de cultura, de pagar pelo resultado, o Brasil não estava como está hoje. Eu acho que o Juliano já quer encerrar o programa, porque já estourou o tempo. Não, o papo está bom, mas... eu só queria que o senhor respondesse brevemente, porque o Congresso está muito conservador e temas que deveriam ser secundários devem ganhar muita importância, como, por exemplo, armas, casamento LGBT, aborto, legalização de drogas e tudo mais. Num panorama geral, o que o senhor pensa sobre esses temas? Como é que o senhor deve votar caso esses projetos cheguem lá a serem discutidos na Câmara? Realmente são coisas assim bastante polêmicas. Por exemplo, sobre a questão da liberação das drogas, eu sou contra. Por que eu sou contra? Porque uma opinião minha, óbvio. Eu não posso ser a favor de algo que faça mal às pessoas. Eu acho que as pessoas acabam indo para as drogas porque não têm educação, não têm acesso à possibilidade de realizar esporte, não têm acesso dentro da escola, você ter cultura e ter lazer. Não, eu fiz artes marciais minha vida toda. Eu sempre fiquei longe de bebidas e drogas, muito porque eu competia, porque eu tinha uma educação rígida. Isso me fez ficar longe das drogas. Sempre bebi socialmente, mas quando a gente compete, você acaba deixando isso de lado. Quando o garoto tem a oportunidade de estudar, garoto ou a garota, né? Estudar, de fazer o esporte, de ter acesso à cultura, a lazer, difícil. Tem uma educação boa, tem uma estrutura familiar adequada, dificilmente ela acaba indo para as drogas. Então eu sou contra as drogas, da liberação das drogas, muito por conta disso. Eu acredito que quando se faz o mal, entendeu? Você tem que combater o mal. Mas aí o pessoal fala, Otto, mas combater as drogas é igual a enxugar gelo. Isso para mim é a luta do bem contra o mal. Nunca vai acabar. Sempre vai ter gente no mundo que vai querer ser o mal, sempre vai ter no mundo gente que vai querer ser o bem. Eu prefiro estar do lado do bem em vez de estar do lado daqueles que querem fazer o mal, seja qual que seja. E sobre o aborto? O aborto, eu acredito que a gente, na minha opinião, no momento como está hoje, está da forma como eu acredito que é adequado. Hoje, a lei permite que a mulher faça o aborto em alguns casos. Caso exista a insegurança da vida da mulher, caso o bebê ele tem algum tipo de deformidade, ou em caso de estupro. Então, hoje a lei já permite que você faça o aborto nesses casos. Eu acho que
que dessa forma como está, já está contemplando o que eu digo que são os direitos da mulher. Porque se você, por exemplo, e aí eu posso até lhe fazer uma pergunta, bom, você se imaginando, né, numa situação que você vai perder sua vida, né, seu esposo vai perder a mulher, ou seu filho tem alguma deformidade congênita, que você sabe que ele não vai conseguir sobreviver após o nascimento, ou você tem um estupro, você não dá essa possibilidade à mulher, né, de ela decidir sobre a vida dela, ou sobre como vai ser a vida dela, eu acho que também é um pouco demasiado. Eu acho que a mulher tem que ter um mínimo de direito, esse direito, como assim, o PSD da Bahia foi o primeiro PSD que criou o PSD Mulher. E quando você discute esse assunto com as mulheres, a maioria das mulheres, elas são a favor do aborto nesses casos, como hoje define a lei. Eu acredito que nesse caso já está contemplado o que a maior parte, assim, a maior parte das mulheres gostariam de ter o direito. Então... Casamento LGBT agora. Eu não sou contra, não, pelo contrário. Eu acho que as pessoas têm que ser felizes da forma como acham que deve ser. E armas? Sou a favor da liberação das armas para aqueles que têm a condição de ter, como eu tenho. Eu tenho porte de arma, mas eu fiz os cursos necessários. Eu fiz o teste da Polícia Federal. Eu tenho, há muitos anos porte de arma, nunca tive um problema, né? Eu não saio armado aqui em Salvador. Eu normalmente só utilizo a arma quando eu vou viajar para o interior. Quando eu sei que, por exemplo, vou pegar a estrada à noite e que eu sei que eu vou passar por perigo, como já passei. Então, a arma, a possibilidade de você ter arma não é para qualquer um. Mas eu acho que você deve ter o porte de arma se você tem condição para ter, né? Eu não concordo como é nos Estados Unidos, que você vai numa esquina qualquer, entra e compra a arma. Isso eu sou contra. Agora, se por acaso o cara passou pelo teste psicológico, como eu passei, fez o curso de tiro, passou pelo teste de tiro, tem um histórico bom, entendeu? É pai de família como eu sou. Imagine, às vezes você está dentro de casa, se imagina uma situação que você está dentro de casa, um bandido entra na sua casa e você tem mulher e filhos. Como é que você se defende? Né? Então, eu acho que aquele... Eu posso ser bem sincero, hoje as pessoas estão assim, ou é sim ou é não. Sim, e o meio termo não existe? Você só precisa ser esquerda ou direita? Sim, o meio termo. Eu acho que o Brasil esqueceu o que é meio termo. As pessoas têm que ter um lado ou outro. Não pode ser uma coisa que seja dialogada ou discutida. Inclusive, os presidenciáveis estão caminhando para o centro, né? Todos. Mas é justamente o que a gente está precisando. O que a gente está precisando no Brasil não é Bavi, não é um lado ou outro. Embora eu seja Bahia e tal, mas meu pai é Vitória. Eu convivo bem com meu pai. A gente não está se matando lá dentro por conta disso. Você é mais centro-esquerda ou centro-direita? Eu me considero um democrata social liberal. Eu acredito extremamente que o direito do cidadão tem que ser maior do que o do poder público, o que hoje não acontece. Na minha opinião, hoje o poder público brasileiro, ele meio que escraviza a população brasileira. Muitos dos direitos fundamentais que o brasileiro deveria ter, não tem. Como, por exemplo, o direito à propriedade inalienável. Isso acabou com a Constituição de 88. A partir da Constituição de 88, o Estado brasileiro pode desapropriar sua propriedade, sua terra, sua fazenda, independente de ela ser produtiva ou não. Eu não concordo com isso. Eu acho que o poder público tem o direito de desapropriar em determinados casos. Por exemplo, vai passar uma estrada, tudo bem. Aí você pode ter o poder de desapropriar aquilo que cabe à estrada. Mas você você desapropriar uma fazenda inteira porque você vai passar uma estrada, eu sou contra. Aí uma fazenda produtiva, não produtiva, eu sou contra de desapropriar. Tem forma de você fazer a reforma agrária, mas você não precisa desapropriar a terra de alguém para você fazer a reforma agrária. Não seria mais justo que você pagasse alguém que queira vender para você aí sim fazer a reforma agrária? Você precisa tolir o direito de alguém para fazer o bem ao outro? Eu sou contra isso.
Então, os direitos fundamentais de educação, de saúde, de segurança, de ter uma vida digna, ter um salário digno. Quem é que vive com um salário de R$1.000? Ninguém vive com um salário de R$1.000. De acordo com a Constituição e a última avaliação do DIEESE, o salário mínimo deveria ser em torno de R$3.580, entre R$3.500 a R$4.000. Por que isso não acontece? Porque você tem um poder público grande, perdulário e ineficiente. Porque a maior parte dos recursos do Brasil vão para pagamento de folha. Dessas mais de 500 empresas públicas estaduais e federais, boa parte delas são cabide de emprego e não são de áreas fundamentais. Então, você precisa fazer a mudança do Brasil e não são poucas, são muitas, para que você faça com que um país seja mais justo e igualitário. E por isso que eu digo, eu sou social, não sou socialista. Eu não acredito no aparelhamento do poder. Não, muito com o Bolsonaro. Eu tô achando que você vai votar em Bolsonaro. Não. Eu votei em Haddad e vou votar em Haddad de novo. E posso dizer a você, eu não acredito muito nessa visão radical da extrema-direita. Nunca vi solução boa pela mão dos exaltados. Se pela mão dos moderados a gente está tendo dificuldade de construir um Brasil melhor, imagine pela mão dos exaltados. Verdade. A gente estourou o tempo, mas foi muito boa a conversa. Eu quero te agradecer pela Obrigado, eu que agradeço. Aqui, a participação de todos os internautas na nossa live também e te desejar boa sorte aí. Obrigado. Nesse ano de 2019, que parece vai ser um ano tenso, né? Vai ter a eleição da Câmara, né? Vai ser tenso. Mas isso mesmo, a vida é cheia de desafios e a gente tem que ter coragem e perseverança para você poder superar esses desafios. Eu agradeço bastante aí a atenção de vocês. Espero que vocês me convidem mais vezes para a gente conversar sobre outros assuntos. Verdade. Não só também sobre política, mas me coloco à disposição para conversar com vocês sobre outros assuntos, seja a economia, finanças, empreendedorismo. Para mim está tudo bem. Muito bom, obrigada. Mais uma vez agradeço aí a quem está nos ouvindo, nos assistindo. Meu grande abraço aí. Fique com Deus. Obrigada, Henrique. Valeu, obrigado, Júlia. Obrigada a você e a gente volta logo, logo. Até mais.